Galera, a temática agora é a prova em ações coletivas. E nós temos alguns aspectos interessantes sobre isso que eu quero discutir depois com vocês e que eu coloquei ali no roteiro, né? Será que a prova em ações coletivas assume uma configuração especial? Será que os poderes instrutórios do juiz podem ser vistos de uma forma diversa aqui? O ônus da prova, as possibilidades de modificação do ônus da prova. Será que a ideia de adequação procedimental ganha mais espaço quando nós falamos de ações coletivas? Nós ainda não estudamos o processo estrutural. Será o tema da nossa outra aula, não na semana que vem, na outra. Mas será que no processo estrutural também não há aí uma necessidade de uma certa adequação procedimental com relação à prova? Será que nós podemos trabalhar com a ideia de dever de provar em ações coletivas? Como que nós podemos pensar o uso da prova estatística quando falamos em ações coletivas? A prova estatística tem um espaço incrível de uso nas ações coletivas. Enfim, há vários aspectos lá das temáticas de provas que vocês já estudaram que nós podemos transpor para as ações coletivas e conversaremos sobre elas depois. Tá? O que eu quero trazer para vocês aqui agora é um pouquinho do que eu trabalhei na minha tese relativamente às técnicas ou as possibilidades para a produção coletiva da prova e formas de se aproveitar uma prova produzida coletivamente, tá? Eu indiquei para vocês, inclusive, um pedaço da minha tese para vocês lerem hoje, a parte relativa à produção coletiva antecipada da prova, mas vocês têm a tese toda aí e vocês podem também, se tiverem interesse, dar uma olhada nos outros itens e podemos eventualmente conversar também sobre os outros itens. Dá para fazer um semestre inteiro só sobre discussão de produção coletiva da prova, temos que falar isso aqui nesse pedacinho da aula de hoje, mas se quiserem, podemos prosseguir essa discussão, tá? A grande questão aqui é, como tudo que diz respeito à ação coletiva, e eu falei isso para vocês quando estudamos esse tema, pensar adequadamente a legitimidade coletiva. Não dá para defender nada em termos de tutela coletiva se nós não tivermos um cuidado com a representação adequada do ente legitimado, já sabemos disso, não é? Já tivemos aí uma aula inteira para falar disso. Falei com vocês da perspectiva da participação no processo, do que é uma representatividade efetivamente adequada, não só a partir daquilo que se desenrola e se desenvolve no processo, mas também do que acontece no seio da sociedade civil, né? Aquilo que acontece no meio daquela coletividade que vai sofrer os impactos daquela ação e o quanto a coletividade precisa participar efetivamente da tomada de decisões relativas à ação coletiva. Até mesmo a propositura da ação coletiva tem que passar por uma deliberação daquela coletividade. Isso tem a ver com o que o Nino, já falamos também sobre ele, trabalha relativamente ao valor epistêmico da democracia. Uma decisão ganha em valor epistêmico quando todos aqueles que serão afetados por essa decisão participam dessa decisão. Então, aqui, isso fica reforçado. Nós não conseguimos trabalhar a prova coletiva se nós não partirmos da ideia de representação adequada. Isso é muito importante. E o que dá para pensar aqui, né? Em primeiro lugar, nós podemos pensar na produção antecipada coletiva da prova. Por quê? Vocês já sabem, também já estudaram isso, que o artigo 381 do CPC amplia significativamente o cabimento da produção antecipada da prova no CPC de 2015. Para além das situações de urgência, agora a produção antecipada da prova também se aplica em situações em que a prova possa evitar a propositura da ação, melhor instruir a ação ou incentivar acordos, incentivar soluções consensuais. Então, nós temos aí um incentivo à produção antecipada da prova. É uma ferramenta fantástica, porque é muito melhor se instruir adequadamente quanto aos fatos daquela causa para então propor uma demanda muito mais bem construída, ou mesmo desistir da propositura da demanda, né? Ou fazer um acordo, né? Isso é muito comum. Lá no direito norte-americano, em que eles têm a discovery, a produção antecipada obrigatória da prova na fase do pre-trial, do pré-julgamento, há um incentivo muito grande à realização de acordos, porque uma vez com a prova em mãos, as partes acabam por decidir realizar um acordo, solucionar o caso por meio de uma
transação. Aqui a lógica é parecida. A produção antecipada da prova pode ser, porém, trazida para o aspecto coletivo, para as ações coletivas, porque é muito importante possibilitar o conhecimento global daquele problema que vai ensejar a propositura de uma ação coletiva. Num processo estrutural, nós voltaremos nisso na aula de processo estrutural, isso fica ainda mais evidente, porque o processo estrutural exige um olhar retrospectivo para se entender o que levou àquela situação, que exige uma medida estruturante, mas também um olhar prospectivo, no sentido de mapear que medidas são necessárias para se resolver aquele problema por meio de medidas estruturantes. Então, a prova aí assume uma relevância ímpar. Agora, não só, qualquer ação coletiva, mesmo aquelas que não dependam da construção de medidas estruturais, vão ser muito melhor propostas, muito melhor subsidiadas, se houver uma produção antecipada da prova que mostre, que dê ao julgador, às partes e ao julgador, uma compreensão do montante global, do valor global em discussão, não valor monetário, mas do tamanho do problema que enseja a propositura daquela ação coletiva. Então, é aqui que nós temos que defender, e muita gente concorda com isso, a possibilidade de produção antecipada, antecipadamente a propositura de ações coletivas. E o que é legal aqui, né, gente? Mesmo o Ministério Público, que tem em sua mão o inquérito civil, que nada mais é do que um procedimento administrativo para investigação de fatos que possam vir a dar ensejo a uma ação coletiva, mesmo o MP poderá se valer dessa técnica, porque o inquérito civil tem limitações. Ele tem limitações, por exemplo, de contraditório. A produção antecipada coletiva da prova, não. Então, o próprio MP pode se valer, assim como qualquer outro legitimado que não tem à sua disposição o inquérito civil, poderão se utilizar da ferramenta da produção antecipada da prova em caráter coletivo, ok? E é um procedimento que admite ampla participação. Na produção antecipada, nós não temos litígio propriamente dito, lide propriamente dita, né? Sequer é correto falar em autor e réu. Autor e réu nós vamos saber depois, a partir daquela prova produzida, quem é o réu, quem é o autor, se realmente vai existir a necessidade de uma demanda, etc. Mas é um procedimento, e o próprio artigo 382 do CPC autoriza isso, que admite ampla participação de interessados. Tanto interessados que possam vir pedir o seu ingresso na ação, quanto o próprio juiz pode chamar interessados para participar da produção daquela prova. Imaginem isso num ambiente que autoriza a participação de representantes adequados de coletividades que tenham interesse na produção antecipada da prova. Imaginem que uma vez produzida essa prova, todos os indivíduos que integram aquela coletividade poderão utilizar-se dessa prova para fundamentar, inclusive, ações individuais. Por que não? Se eu, Thaís, quero propor uma ação, quero formular um pedido, uma pretensão, a partir de um fato que foi objeto de uma prova produzida coletivamente, de forma antecipada por um ente que me representa adequadamente, eu posso utilizar essa prova desse fato para subsidiar a minha ação individual. Então, vejam que adequado aproveitamento que essa prova produzida coletivamente, de forma antecipada, terá, viabilizando a propositura posterior de ações coletivas ou mesmo ações individuais com fundamento naquela prova produzida. Nesse caso, e como acontece com a produção antecipada da prova normalmente, aquela prova produzida será transportada para as ações futuras por meio da prova emprestada, do Instituto da Prova Emprestada. Então, haverá o empréstimo daquela prova para as demais ações. Só a produção da prova, porque aqui a produção antecipada da prova não abre espaço para valoração da prova, para nenhuma decisão sobre o fato. A única coisa que se transporta, neste caso, é a prova uma vez produzida, e aí a valoração vai acontecer em cada uma das ações em que essa prova for utilizada. Vejam, então, que ferramenta interessante essa para melhor autorizar a tramitação, a propositura, o julgamento de ações coletivas. Uma outra técnica é a técnica do incidente de coletivização da prova. Trata-se da possibilidade de
diante de várias ações individuais, em que há um fato repetitivo, o mesmo fato aparece em todas essas ações, são ações propostas por pessoas diversas, até mesmo com pretensões diversas, mas que trazem o mesmo fato em todas elas, ao invés de se produzir uma prova em cada uma dessas ações relativamente àquele fato, se possibilitar a instauração de um incidente em que haja a produção coletiva daquela prova do fato que é repetitivo, evitando assim a reprodução daquela prova. Nós já tivemos N casos em que isso poderia acontecer, né? Temos casos, por exemplo, de vícios em unidades habitacionais, né? O programa Minha Casa Minha Vida, por exemplo, já era muito isso, né? Nós temos inúmeras ações individuais que discutem, por exemplo, danos, vícios em imóveis de programa Minha Casa Minha Vida, às vezes de um mesmo condomínio, e são ações individuais, pulverizadas, que podem existir. A gente não pode vedar a existência dessas ações, mas podemos também trabalhar com a possibilidade de suspender as ações individuais, instaurar um incidente de coletivização da prova, produzir essa prova coletiva uma única vez e devolver essa prova para cada uma dessas ações. No passado, lá na década de 90, tivemos o caso das pílulas de farinha, caso em que um determinado medicamento anticoncepcional foi parar no mercado sem o componente que inibia a gravidez, e por conta disso várias mulheres tiveram uma gravidez indesejada e entraram com ações individuais, centenas de ações individuais. Em cada uma dessas ações foi produzida uma prova individual dos fatos relativos àquilo, e poderia-se perfeitamente pensar numa produção coletiva daquela prova, danos ambientais que geram ações individuais, questões relativas a consumidor, vícios de produto, nulidades ou cláusulas contratuais que sejam objeto de discussão, tudo isso que pode ser objeto de ações individuais, pode, porém, evitar que a prova seja produzida repetidas vezes, incentivando então a produção de prova uma única vez. E nós encontramos no CPC de 2015 uma ferramenta que fundamenta isso. É a ferramenta da concertação de atos, lá do artigo 69, parágrafo 2º. O que é concertar atos, gente? A prática concertada de atos nada mais é do que a prática compartilhada de atos entre juízos de competência diversa. A ideia de cooperação nacional, e a concertação se enquadra na ideia de cooperação nacional, é justamente permitir que juízos de competência diversa, inclusive de competência material diversa, de ramos diversos do Poder Judiciário, possam praticar atos conjuntamente, possam dialogar, possam praticar aí atos variados. Isso é muito interessante, inclusive numa perspectiva de gestão de casos judiciais. Então imaginem que haja perante vários juízos ações individuais com fatos repetitivos, seja possível então que esses juízos compartilhem a prática de ato voltado à produção coletiva daquela prova. É claro que haverá, em se tratando de centenas ou milhares de ações, a necessidade de se chamar um ente legitimado para essa ação. Então, nós teremos que ter ali a participação de um representante adequado dessa coletividade que participará da produção da prova, já que será inviável trazer todas as centenas ou milhares de pessoas que têm as suas ações individuais para dentro dessa ação. E então, depois que produzida essa prova, e a prova será só produzida, não haverá valoração, ela retornará para cada uma das ações individuais, para que seja então valorada e objeto de decisão. E claro, eventualmente poderá também subsidiar ações futuras com fundamento naquela prova, ok? Também temos aí então a possibilidade de produção coletiva da prova. Em qualquer desses casos, tanto em se tratando de uma produção antecipada coletiva, quanto em se tratando de um incidente de coletivização da prova, quando se tratando, inclusive, de uma prova produzida numa ação coletiva qualquer, uma ação coletiva em que haja a produção da prova, nós teremos a possibilidade de aproveitar esta prova produzida nessas três situações para outras ações coletivas ou individuais que venham a ser propostas pelos membros que integram aquela coletividade adequadamente representada nessas ações. Temos que garantir a representação adequada, gente. De novo digo, sem representação adequada, nada disso se sustenta, fica difícil defender qualquer uma dessas coisas, tá? Vejam que nesse caso nós trabalharemos também com a ferramenta da prova emprestada, porque a prova produzida em cada uma dessas ações será transportada para as outras ações individuais ou coletivas pela modalidade do
empréstimo, especificamente com relação à prova produzida numa ação coletiva, surge aí uma discussão interessante que nós vamos fazer também em razão do caso da Plumbo, porque é uma situação muito peculiar que aconteceu naquele caso, tá? Então, nós também vamos discutir prova a partir daquele caso, hoje ainda. Amanhã, no caso, né? Estou gravando o vídeo hoje, vocês verão amanhã. Mas assim que vocês terminarem de ver o vídeo e lerem o texto, nós vamos discutir isso. Por quê? Qual que é a grande questão, né? Numa ação coletiva, a prova é produzida e valorada. Valorada porque ela vai subsidiar uma pretensão coletiva que foi formada naquela ação. Então, existe lá uma ação coletiva, com base em determinados fatos, uma causa de pedir, que vão ser qualificados juridicamente e vão ensejar aí a formulação de um pedido, uma pretensão coletiva. Esta prova produzida nessa ação vai ser valorada pelo juiz com olhar sobre essa pretensão. E aqui entra uma questão importante, né, gente? Bem dogmática, de dogmática probatória. A valoração está já no âmbito da decisão. A valoração da prova não está no âmbito da produção da prova. Significa dizer, então, que eu não posso transportar a valoração realizada na ação coletiva. Significa que eu trago para as ações individuais ou coletivas a prova produzida nas ações coletivas e elas receberão em cada uma das ações a devida valoração, porque essa valoração não pode deixar de levar em conta a pretensão que aquela causa de pedido, aquele fato provado, valorado, portanto, acaba por subsidiar, fundamentar, tá, gente? Há quem discorde disso, inclusive muitas pessoas sempre me perguntam, né, pô, mas não dá mesmo, né, para fazer a valoração coletiva. Como eu acabo tendo esse apego com a dogmática e valorizo muito todos esses conceitos fundamentais, principalmente relativos à valoração da prova, eu entendo que não, tá? Porém, ainda assim é possível aproveitar a prova produzida coletivamente. Talvez no caso do chumbo, da poluição por chumbo que nós vamos discutir já já, seja exatamente isso que venha a acontecer. Daqui a pouquinho a gente vai entender por quê, tá? Mas vejam então que ferramenta interessante de aproveitamento da prova que nós temos aí. E inevitavelmente, voltando no início da nossa aula de hoje, já no outro vídeo que vocês já devem ter assistido, nós precisaremos trabalhar com a ideia de suspensão de ações individuais aqui. Porque se eu não suspendo as ações que vão receber essa prova, faz o menor sentido. Não tem como aproveitar essa prova depois. Eu preciso fazer essa prova, essas ações pararem, nos termos do 313, inclusive, que vai autorizar isso, para aguardar, então, aquela prova produzida coletivamente. Para além das vantagens de eficiência, pessoal, a produção coletiva da prova é muito mais adequada porque ela permite, como eu já disse para vocês, um olhar global sobre o problema que enseja a tutela coletiva e, eventualmente, auxilia na construção de medidas coletivas também muito mais adequadas para a solução daquele problema. Por isso que é tão legal, tão importante trabalhar com a produção coletiva da prova, ok? Deem uma olhadinha no texto que eu coloquei para vocês. Eu também vou disponibilizar o acórdão do caso da Plumbum para que nós possamos discutir e depois entender, afinal de contas, tanto se a decisão foi correta e os impactos que ela causa com relação à relação entre ações individuais e coletivas, a suspensão ou não dessas ações, quanto no que, afinal, destas ações coletivas do caso do chumbo poderá ser aproveitado para outras ações individuais e olharemos também, é claro, para a prova produzida nessas ações para saber se esse aproveitamento poderá ocorrer, ok? Daqui a pouquinho nos encontramos para continuar esse bate-papo. Um beijo!